Oi, eu sou a Noa Oliver e hoje eu vou entrevistar para o projeto Nossa Voz à Diversidade a historiadora Sabrina. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Como você se sente participando deste projeto? Oi, eu sou a Sabrina, sou historiadora formada me formei em 2017, hoje sou estudante de pedagogia e é uma honra, participar desse projeto, ter essa conversa sobre diversidade, ainda mais no contexto que a gente atravessa hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? E eu agradeço muito o convite e obrigada a todos que estão nos ouvindo. Bom, então bora lá, vamos falar um pouquinho hoje sobre literatura. Sabrina, considerando as atuais condições nacional, quais assuntos você acha importante abordarmos na literatura? O que o Brasil ele vem atravessando hoje, com a ascensão vertiginosa de uma onda conservadora, cuja principal característica é a investida contra todos aqueles que essa direita considera uma ameaça, e não se trata mais apenas, ao meu ver, de uma ameaça, de uma investida ideológica contra temáticas, por exemplo, de gênero, sexualidade, que desde muito são alvo mesmo de perseguições, seja por parte da igreja, seja por parte da sociedade em geral. Enfim, o que vemos agora é uma investida literal. O que está acontecendo é a morte legitimada de todos aqueles que não compactuam com esse sistema e que é perpetuada pelo Estado. É reiterado, inclusive, todos os dias pelo chefe do executivo. Eu estou dizendo tudo isso para chegar num ponto aqui. As palavras, elas têm poder. O discurso, ele nunca é neutro. De forma que o que vemos hoje na política se reflete todos os dias naquilo que a gente poderia chamar, pensar junto com Foucault, como micropolítica, que seriam as relações do dia a dia mesmo. A gente vê todos os dias dezenas de casos de crianças negras e periféricas sendo mortas sob conivência do Estado e em nome de uma guerra às drogas que, afinal, acaba só matando negro e pobre mesmo. São mulheres todos os dias que vêm sendo mortas, uma perseguição absurda à comunidade LGBT. Eu vou abrir um parêntese. Toda vez que eu me referi à comunidade LGBT, eu estou ciente de todas as outras orientações, né? Só para não ficar repetindo toda hora LGBTQIA+, enfim. Sabemos de todas essas orientações e eu não estou querendo fazer o apagamento de nenhuma delas, é só por uma questão retórica mesmo. Enfim, no geral, eu poderia passar horas falando aqui, e se eu vejo uma saída para tanta falta de esperança, dado o momento em que vivemos, de morte mesmo do valor do debate público, né, enquanto pilar de uma democracia, essa esperança ela está na literatura. As palavras elas têm poder. Podemos usar esse poder para combater o mal que esse discurso todo engendra. A literatura é hoje, ao meu ver, mais do que nunca, um espaço possível para a sensibilização para humanidades outras. O grande mestre Antônio Cândido já falava lá pela década de 80 que a literatura deve ser encarada como um direito humano fundamental, visto que ela é indispensável à nossa formação humanística, principalmente porque ela provoca em nós o exercício da alteridade. Eu preciso ver para além do meu jardim, para além do meu lugar, entende? É isso que permite o nosso exercício como seres humanos e a vida numa sociedade. Quando isso me é negado, quando só o que eu tenho acesso são discursos de ódio contra toda forma de existência diferente da minha, temos o que estamos atravessando atualmente. Para fechar e responder então mais diretamente quais os assuntos que eu considero importante a literatura tratar hoje, dado todo esse contexto hostil, eu diria que é essencial tratar do humano em suas múltiplas facetas e formas de existir e pensar sobre o mundo. Falar sobre mulheres, sobre oprimidos, sobre outras formas de amar que não a heteronormativa, sobre outras existências possíveis. Só entrando em contato com o outro eu posso me fazer humano de verdade. É algo essencial para os dias de hoje. Perfeito, adorei. Pensando nisso, eu acho que a educação é um ponto que a gente pode partir, né, para conseguir conciliar tudo isso que a gente está vivendo para conseguir dialogar, né, tanto com a arte quanto conseguir encontrar maneiras, né, para de alguma forma melhorar tudo isso e conseguir fazer esse conhecimento chegar nas pessoas. Baseado nisso, como graduada em História, você sabe que o que chega de conhecimento para os alunos ao longo da vida estudantil é muito, muito básico.
Atualmente querem até retirar determinados conteúdos alegando doutrinação e apelo ideológico. Como licenciada em História, qual a sua opinião sobre isso? Para mim, ao meu ver, isso é uma completa barbárie. Negar mais uma vez o direito à formação integral e que vai atingir majoritariamente as crianças e adolescentes pobres. A reforma do ensino médio atinge sobretudo as ciências humanas em geral. Nós já sabíamos, né, que elas por muito tempo, desde muito, não é prioridade mesmo para os sistemas de ensino. É muito arraigada a ideia de que bom aluno é aquele que sabe matemática e português. Mas um atentado contra esse que chega a retirar do currículo essas disciplinas, acusando-as de promover doutrinação nas crianças, é bastante inédito e representa bem o que a gente viveu, né, atravessamos durante o mandato de Temer e estamos enfrentando agora com o atual governo. Aliás, no ano passado, 2018, nós ouvimos boquiabertos o então ministro da Educação, Ricardo Vélez, afirmar que a ideia de universidade para todos não existe e que elas devem ficar reservadas para uma elite intelectual. Aí você vai ver essa elite estudou onde? Em colégios caríssimos, são vários, né? Não vou nomear aqui, cujas mensalidades têm valor exorbitante e cujo currículo não vai ser afetado por essa reforma. Por quê? Porque essa elite interessa que seu filho saiba, sim, história, sociologia, estudos culturais no geral. Porque no vestibular, por exemplo, para grandes universidades públicas e até internacionais, esses conteúdos continuam sendo cobrados. E aí que está o ponto. Esse governo de extrema-direita que assumiu o poder e deu voz a parcelas da população que não quer que seu filhinho perca a vaga em nome da filha da empregada, que passou em arquitetura e medicina. É lamentável que as crianças filhas das classes baixas sejam destinadas apenas aos aclamados cursos técnicos, né? Esse governo, enfim, desde do início vem falando sobre o quão é desnecessário se formar em uma universidade, né? Que a grande massa tem que fazer curso técnico. Querem, em suma, com essa reforma, né? Colocar o pobre mais uma vez naquele lugar onde para as elites eles nunca deveriam ter saído. Realmente, a educação brasileira, principalmente no que se fala das leis que de repente inventam aí e querem fazer a gente engolir, são 90% para a burguesia continuar sabendo mais do que todo o resto do povo, né? Sempre querendo tirar um pouco que a gente tem, sempre menosprezando tudo isso, toda a nossa luta e fortalecendo, né, as classes sociais mais endinheiradas. Quando falamos de literatura, como é uma área que você desenvolve pesquisa, acredito que conheça que ao longo das épocas não era raro encontrar mulheres publicando livros com pseudônimos masculinos. Qual a sua opinião sobre isso? Temos um duplo movimento, ao meu ver, sobre essa questão. Claro que, de um lado, isso reflete uma série de restrições estruturais que o patriarcado representou na vida de todas essas escritoras. A quem interessaria, por exemplo, em plena Inglaterra vitoriana, ouvir o que Mary Ann tinha a dizer. Agora, George Eliot foi considerado e ainda é uma preciosidade da literatura inglesa. Só que o George, na verdade, é Mary, certo? O outro lado dessas histórias de mulheres que tiveram que abdicar de seus nomes, suas identidades, porque não seriam consideradas dignas de serem lidas se fossem publicadas com seus nomes reais, é de uma inquietação e uma transgressão enormes, porque elas extrapolaram os papéis sociais que elas eram destinados. A gente se engana que isso é um fenômeno reservado a um passado longínquo restrito ao XIX. Vou falar que na década de 90, por exemplo, a Joanne Rowling, outro parênteses, né, que eu perdi a admiração que eu sentia por ela depois de vários posicionamentos transfóbicos e conservadores em relação à comunidade LGBT, e que ela vinculou, mas não podemos ignorar que a autora do fenômeno mundial Harry Potter só foi aceita a ser publicada na década de 90 por uma editora muito pequena e sob a condição de que ela ocultasse seu primeiro nome. Há uma premissa nisso tudo. Primeiro, sobre possíveis leitores. Será que meninos, garotos, homens teriam interesse em ler algo escrito por uma mulher? Em segundo lugar, o que uma mulher escreve?
algo geralmente localizado, uma expectativa do que diz respeito à produção dessas mulheres, como se elas fossem reservadas apenas a alguns temas, ligados ao que a sociedade espera que lhes caiba. São muitos questionamentos, né, que a gente acaba levantando sobre essa questão. Eu escrevo também, além de ilustradora e futura professora de arte. Eu sou escritora e até mesmo nos aplicativos de escritores que não são profissionais, muitas vezes eu me deparei com isso. Eu tinha um perfil que eu usava o meu nome de registro e eu tenho um perfil que eu uso atualmente que leva esse meu nome de Noah Oliver. Por diversas vezes, várias pessoas vinham a mim perguntar qual era meu gênero. Então aí você já vê que até mesmo nisso as pessoas gostam de saber o gênero para saber se vai ler ou não, né? Por isso é muito importante quando a gente conversa com alguém ou vai falar a respeito de arte ou de N relações que a gente vai ter com a pessoa, é muito importante a gente saber esse posicionamento delas também sobre isso, saber se elas gostam de mulheres ou se esse gostar delas se resume a corpo ou se esse gostar dessas pessoas abrange também as artes que essas pessoas podem produzir, se esses, vamos falar, homens no caso, porque é o que mais acontece, né? Se eles escutam mulheres, se eles leem mulheres, sabe? É uma coisa assim que a gente acaba colocando como um ponto também, né? Quando a gente começa a viver mais múltiplos grupos dentro da sociedade. Quanto ao aplicativo, eu respondi para essas pessoas, por exemplo, tipo, meu gênero realmente vai influenciar? Você vai deixar de ler meu livro se souber meu gênero? Muitos diziam não. E aí eu questionava, então, por que querer saber meu gênero, sabe? E inclusive eu tava no começo do meu processo de aceitação como não binária também. Então foi um passo importante. Começar a usar o nome e um passo importante também para me perceber o quanto a sociedade era dividida dessa maneira. Voltando para nossa discussão sobre literatura, não somente na arte, nossos nomes foram e de certa forma ainda são apagados com o decorrer da história da humanidade, justamente por sermos mulheres. Você tem alguma ideia de como poderíamos mudar isso? Vai ser muito clichê eu responder essa sua pergunta com educação. Mas esse é meu lugar, me dá um desconto. Eu realmente não consigo pensar outra saída. Como historiadora formada, né, e hoje eu estudo pedagogia, é como se pudéssemos ver ao longo da história uma imensa lacuna. A história oficial apagou e silenciou nada mais nada menos que metade da humanidade. Isso não porque essa outra metade, ou seja, nós, as mulheres, não tivessem agência, constituíssem sujeitas de sua história, produzissem arte, escrevessem livros, lutassem nas grandes guerras, enfim, e fossem dignas de serem lembradas e entrar para os livros oficiais. Mas sim, porque o discurso da história oficial, escrita por homens, foi, em grande parte, a única verdade a que tivemos acesso. Precisamos reescrever toda a história, e nesse processo, a educação é a nossa única saída. A sala de aula é o nosso campo de batalha. É ali que podemos transformar e preencher essa lacuna. Vou dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Quando vamos lecionar, por exemplo, sobre o movimento modernista brasileiro, a primeira expressão nacional de repercussão das vanguardas europeias no início do século XX e que continua a ter imensa repercussão nas artes, na política, na história sociocultural brasileiras. Sobre a Semana de 22, que representou em todo o seu conjunto um marco na história da arte e da cultura do país. Quando a gente para pensar em nome de mulheres no campo da literatura modernista desse primeiro momento. Com quem que a escola trabalha? Quando muito, a Pagu, e não me vem à mente outra. Isso se não fizerem o desserviço de enfocarem, ao invés de sua obra,
a relação que ela teve com Oswald, sendo colocada como pivô da separação do casal que ele formava com a Tarsila do Amaral. É necessário reescrever a história do modernismo, resgatando nomes que foram varridos da história. Eu estou dando esse exemplo porque eu tenho interesse em pesquisa nesse tema. Eu estou começando a organizar meu projeto de mestrado e quero falar sobre uma autora que estava escrevendo em meio a toda essa efervescência dos anos 20. Refiro-me a Hercília Nogueira Cobra, que tem duas obras conhecidas, datadas a primeira dela de 22 e a outra de 24, Virgindade Inútil e Virgindade Anti-Higiênica. A autora foi editada por Monteiro Lobato e, posteriormente, durante o Estado Novo, foi perseguida e seus livros recolhidos. Hercília foi fortemente engajada em sua luta pela defesa dos direitos das mulheres, sobretudo no que tange à escolarização feminina, e se posiciona contra a decrepitude de uma moralidade vazia que transforma a virgindade, ou seja, que cerceia a sexualidade feminina, em prol de serem boas esposas e donas de casa. É como se só existissem esses dois papéis: se manterem virgens para se casarem, ser esposas e donas de casa. Hercília Nogueira, ao mesmo tempo que critica a sociedade na qual ela estava inserida, ela aponta projetos em sua narrativa que descortinam suas perspectivas para o Brasil, que nesse momento, mais do que nunca, estava buscando pensar sobre si mesmo. Na sua obra, ela combina um discurso sociológico a uma posição ideológica sobre o que ela esperava que o país se tornasse. Se ficarmos com a história oficial, pensaremos que muito poucas mulheres estiveram pensando e propondo modelos, seja no campo das artes, da política, no campo da literatura, enfim, nesse modernismo a que eu fiz referência. É preciso que nós mudemos o nosso olhar, a nossa narrativa, expandindo-a. Não se trata de falar da Hercília Nogueira e passar por cima de Mário Oswald de Andrade, mas também olhar para ela, para elas. Só assim, na educação e pela educação, a gente consegue mudar essa realidade. Ainda dentro da literatura, há alguém que você considera uma inspiração? Quem e por quê? Olha, essa é muito difícil, porque eu teria que passar horas falando sobre várias mulheres que me inspiram na literatura e mesmo assim eu correria risco de deixar outras tantas de fora. Mas vamos lá, eu vou falar de duas escritoras que eu tenho uma admiração muito grande. A primeira delas é a Hilda Hilst. A escrita dela é tantas vezes pesada, sarcástica, mas sempre demasiado humana. Oscila entre o poético e o dramático, sendo que os limites entre os dois é bastante tênue. Acho incrível a obra dela, A Obscena Senhora D, lançada em 82. Em síntese, diz respeito à mudança na vida de uma mulher de 60 anos após a morte de seu amante. Senhora D, D de desamparo, é a Ilé. Desde a perda de seu amante, Ilé, a senhora D, vive no vão da escada de sua casa em busca para o sentido das coisas. A escrita da Hilda nessa obra é urgente, como é urgente a necessidade dessa mulher repensar sua vida, o desenrolar de suas memórias, o saudosismo de seus anos passados e os grandes mistérios do mundo. A grande preocupação da Hilda era saber se ela era compreendida por seus seletos leitores. Ela sabia e se ressentia disso, que era muito pouco lida. Os temas dela são sempre muito universais, e é isso uma coisa nela que me encanta muito. Ao mesmo tempo que ela fala sobre um eu, ela fala sobre a morte, ela fala sobre o inconstante, o tempo, a perda, amor, sexualidade, a busca de um Deus que é quase como um interlocutor para vários de seus devaneios. Enfim, sobre infinitos aspectos da alma e da vida humana. Outra escritora que eu tomei conhecimento no início desse ano e se tornou assim uma grande referência para mim é a autora do livro de contos Amora, Natália Borges Polesso. Gaúcha, ela venceu em 2016 na categoria Contos, justamente com essa obra, Amora, o prêmio Jabuti Açorianos. Natália é escritora, pesquisadora, doutora em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul e tradutora. O livro Amora foi tudo que eu gostaria de ter lido na minha adolescência, que representa quando nós passamos a compreender nossas escolhas, nossa sexualidade, uma fase muito conturbada e que se você se vê como LGBT se torna duplamente mais complexo, porque nos é vendido uma ideia de norma e que se você foge dela, você é o anormal, o estranho. É nos forçado um ideal heteronormativo, uma sentença sobre quem você deve amar, com quem você pode se relacionar, sentir prazer. Natália tem toda a minha admiração por dar vida em seus contos sobre relações e sujeitos sobre os quais o que acontece geralmente é um apagamento, muitas vezes dessas existências. Lésbica, seus contos nos transportam para o universo íntimo das relações entre mulheres. A descoberta, a perda, as resistências, medos, alegrias.
Quando a gente para pensar sobre o lugar da mulher lésbica na sociedade de hoje, a gente percebe o quanto a escrita da Natália é um presente e um convite a olharmos de novo. Olharmos outras vezes e perceber o quanto nossas subjetividades são marcadas e construídas através daquilo que a sociedade espera que sejamos. Entrando nesse contexto LGBT, sendo uma mulher pertencente à comunidade, você acredita que exista ainda mais dificuldades para pessoas da mesma comunidade terem seus nomes respeitados e integrados à literatura? Olha, com certeza. Eu tenho um olhar interseccional para essa questão. Você vai somando à sua existência marcadores sociais que vão te marginalizando, e a literatura ela vai obedecer essa lógica. De que lugar você escreve? Se você é mulher, se você é negra, homossexual. Todos esses marcadores sociais vão se somando e vão sim interferir sobre a circulação e a aceitação de sua obra. Nos últimos anos isso tem melhorado e temos avançado em algumas questões. Existem clubes de leitura hoje para ler literatura exclusivamente produzida pela comunidade LGBT. Eu faço pedagogia na Faculdade de Educação, da Universidade de São Paulo, e nessa quarentena iniciamos junto com uma professora de lá um clube de leitura e diversidade pensando em autores e autoras LGBT. Temos muitas editoras também divulgando a causa Leia com Orgulho. A própria Natália Borges Polesso, por exemplo, ela teve sua obra, a obra Mora, foi distribuída pelo Programa Nacional do Livro Didático. Nós tivemos algumas vitórias, claro que nesses tempos também há muita caça às bruxas, Mas eu prefiro pensar com esperança sobre cada pequeno avanço. É um exercício para sobrevivermos a esses tempos, Nossa, que projeto incrível, menina. Quero saber mais sobre isso depois, viu? Queria te agradecer muito por ter doado esse tempo pra gente, por ter aceitado participar desse projeto. Foi incrível mesmo, você trouxe muito material bacana. A gente vai deixar para vocês que estão ouvindo o link para essas obras, uma lista com os nomes também das pessoas que foram citadas. E pra gente finalizar, Sabrina, tem alguma dica ou comentário que você gostaria de deixar para as pessoas que têm algum medo de arriscar na arte, principalmente para escritoras, ou mesmo para os leitores? Alguma dica que você gostaria de deixar para eles? O prazer foi tudo meu. Noah e mais pessoas que estarão ouvindo essa nossa conversa. Foi um prazer meu poder pensar junto com vocês sobre essas questões e estamos aí à disposição para continuar esse debate, que ele nunca se encerra. Se eu pudesse dizer algo aqui como educadora, em constante formação, não como artista, porque eu não sou artista, eu diria para quem é artista, Apesar de todo esse momento sombrio que a gente está vivendo, nunca estivemos em um período tão propício para escrevermos sobre diversidade, sendo nós mulheres negras, LGBTs, enfim. Isso porque eu vejo essa ascensão conservadora como uma reação aos amplos movimentos sociais que nas últimas décadas foram se articulando para reivindicar seus espaços. E se há essa ofensiva, isso é uma reação e nós não devemos parar. Como eu disse, penso a literatura como um espaço de legitimação e afirmação de experiências outras de vida, que não a do homem humano, do humano padrão, homem, branco, heterossexual, enfim. É preciso marcar nossa forma de estar no mundo de uma maneira transgressora e subversiva, afirmando outras realidades, outras vivências e subjetividades possíveis. Por isso, a arte, em especial a literatura, ela tem esse papel fundamental. E para os leitores, a dica que eu diria eu realmente fui me apaixonar pela literatura quando eu comecei a alargar o meu universo de escritores, Então, leia mulheres, leia LGBTs, vamos se organizar, clubes de livro, tem em São Paulo hoje vários clubes com esses recortes. São espaços que sempre promovem debates muito bacanas. E como formação humana, formação pessoal, enfim, são fundamentais. Perfeito. É
com essa fala maravilhosa que a gente termina o podcast de hoje. Muito obrigada a vocês por ouvirem. Muito obrigada, Sabrina, pela participação. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e visitar a nossa exposição lá no site. E é isso, gente. Até o próximo podcast.